Olá, turma! Espero que todos estejam bem e hoje vamos para mais uma videoaula da nossa disciplina de qualidade em prestação de serviço. Então, como eu sempre inicio as nossas aulas falando um pouco, fazendo uma retrospectiva das nossas aulas anteriores. Então, vimos a questão de como surgiu a importância de se estudar a qualidade em prestação de serviços no modo geral. Depois enfocamos esse processo de qualidade na prestação de serviços na área da saúde e a nossa aula anterior focamos nessa maneira de avaliar indicadores, métodos de avaliação dessa qualidade em prestação de serviços. Claro, com foco com os profissionais de enfermagem. Mas não basta apenas saber a necessidade de se implantar essa qualidade. Como avaliar essa qualidade? Vimos durante as nossas aulas que o foco principal da saúde está no usuário do sistema, ou seja, está nos clientes, nos pacientes. Então, dentro desse processo de qualidade na assistência à saúde, está esse processo de segurança dos pacientes, de segurança dos usuários do sistema de saúde. Então, a gente vai ver essa questão de gerenciamento dessa qualidade na assistência de saúde com foco na segurança do paciente. Então, quando um paciente, cliente, ele é colocado sob risco durante uma intervenção feita para melhorar a sua saúde. Então, qualquer intervenção que o paciente venha a ser submetido durante a assistência, por mais que essa intervenção seja para melhorar o seu estado de saúde, muitas vezes a gente também está submetendo esse paciente a risco. E essa intervenção é possível causar algum dano ao paciente durante os cuidados de saúde em que os profissionais estão proporcionando a esse paciente? E aí a gente tem como resposta que sim. Tanto durante as intervenções pode acontecer danos à saúde do paciente, prejudicando cada vez mais, como também essas intervenções podem levar a alguns erros. Lógico, não estou falando de modo generalizado, mas quando a gente coloca o paciente sobre uma intervenção ou quando esses cuidados podem proporcionar erros ao paciente, a gente está indo contra a maré, digamos assim, da qualidade na prestação de serviço a esse paciente. Então, aqui eu trago alguns fatos para vocês. Adolescente de 12 anos morreu após ter vaselina injetado no lugar do soro. 5 pacientes morreram infectados por bactéria. Médicos operam pé errado e paciente se revolta, relatando que foi tratado como lixo. Auxiliar de enfermagem corta parte do dedo de criança em São Paulo. E essas e outras reportagens e outros fatos a gente vê muito na mídia, falando de erros na área da saúde. Erros esses que podem ser e devem ser evitados durante a prestação de assistência. Mas não acontece evitar esses erros, esses fatos, infelizmente pela falta de segurança do paciente, pela falta de qualidade nos cuidados prestados, desses serviços ofertados, seja pela própria instituição, como pela falta de qualidade dos próprios profissionais, ou por conhecimento técnico, ou até mesmo pelas jornadas de trabalho exaustivas. Claro, nenhum erro é plausível, lógico, quando atinge um paciente de se justificar. Não é como a gente erra com uma pessoa e a gente pede desculpa e tá tudo ok. Nesses casos,
aconteceu, vamos dizer assim, fatalidades. E muitas dessas fatalidades não tem volta, não tem retorno. Então, na área da saúde, tem que se ter muito cuidado com esses fatos. Muito cuidado ao prestar uma assistência. Uma simples aferição dos sinais vitais de um paciente, se ele não for feito de forma correta, pode causar danos, prejuízos a esse paciente, pois pode estar com alguma dos indicadores alterados e você, por não fazer de forma adequada essa aferição de sinais vitais, você não viu. E aí o paciente vai piorando dentro das suas patologias e ocasiona danos mais severos. Um paciente é acamado, ele não consegue se mexer. E aí você faz todas as intervenções, faz a aferição de sinais vitais, faz as aplicações da medicação, mas você não faz a simples conduta e o procedimento de fazer a mudança de decúbito desse paciente, ou até mesmo de avaliar se ele tem alguma lesão na pele ou início de lesão. E aí, quando o paciente se queixa ou algum outro colega vai fazer, de fato, o exame físico nesse paciente, visualiza essa lesão. E muitas vezes essa lesão já está muito grave, já está muito avançada. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está prestando assistência a esse paciente e ter um olhar tanto nas medicações, no ambiente e também nas queixas que o paciente está nos demonstrando. Então, dentro dessa realidade, desses fatos, dessas intercorrências, surgiu o campo do trabalho, ligado de fato com a segurança do paciente, levando, claro, a qualidade nessa assistência. E aí, quando eu falo em segurança do paciente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, define segurança do paciente como a redução dos riscos de danos desnecessários associados à assistência em saúde, até um mínimo aceitável. Claro, o paciente ele já está enfermo, ele já está com a patologia instalada, seu sistema imunológico já está fraco. Querendo ou não, o seu psicológico também vai estar fraco, o seu corpo ele está fraco. Então, qualquer intervenção que a gente vá realizar a esse paciente pode ocasionar algum dano para esse paciente. Danos podem ser reversíveis ou irreversíveis. Ao aplicar uma medicação no paciente, ele pode apresentar uma reação alérgica. E aí eu causei, digamos, um dano a esse paciente. Mas, nesse caso, muitas vezes esse dano ele pode ser reversível. Mas no caso de uma cirurgia, onde foi trocada a amputação do membro, ou a medicação causou uma parada cardiorrespiratória e aí agravou ainda mais o quadro desse paciente. Então, a segurança do paciente é a busca dessa redução de riscos, da redução desses danos desnecessários. É um serviço, uma prestação de cuidado de ampla qualidade. Então, em resumo, é a redução a um mínimo aceitável. É algo aceitável de risco e dano à saúde do indivíduo, do usuário daquele setor, daquele sistema. Então, dano desnecessário, o que seria danos desnecessários? Pois na definição de segurança ao paciente, são danos desnecessários, digamos, acessíveis. Então, esses danos são conhecidos muitas vezes por eventos adversos. Então, na área da saúde, entre os profissionais, a gente escuta muito essas palavrinhas, eventos adversos. Então, o que vem a ser eventos adversos? Então, são danos não intencionais. Então, você não tem a intenção de causar o mal ao paciente, decorrente a uma assistência prestada, não relacionada à evolução da doença do paciente. Então, acarreta lesões mensuráveis nos pacientes afetados. Muitas vezes pode evoluir
ao óbito ou prolongamento de tempo de internação. Então, voltando para a definição de segurança do paciente, quando a gente fala em segurança do paciente, é a redução de danos desnecessários a esse paciente. E danos desnecessários é conhecido como eventos adversos. E eventos adversos nada mais é do que um dano não intencional decorrente à sua assistência prestada. É quando eu não tenho a intenção de causar mal ao paciente, mas quando eu vou prestar a assistência, vamos dizer, infelizmente, acontece algo que a gente chama de evento adverso. E aí pode prolongar o tempo de permanência, agravar a situação do paciente ou até mesmo, que ninguém quer que aconteça, esse paciente chegue a óbito por esse evento adverso. E qual é a importância desses eventos adversos? E aí indica falha na segurança do paciente, refletindo o marcante distanciamento entre o cuidado real e o cuidado ideal. Então, a gente tem que sempre, ao fazer a aplicação de uma medicação, aferição de sinais vitais, a anamnese do paciente, que é a entrevista do paciente. Então, tudo isso, se não for um cuidado, digamos, real e ideal em conjunto, a gente pode mais na frente ocasionar e estar dentro de um evento adverso. E esse mínimo aceitável, então esse evento adverso mínimo aceitável se refere àquilo que é viável diante do conhecimento atual, dos recursos disponíveis e do contexto em que a assistência foi realizada, frente ao risco de não tratamento ou tratamento. Por exemplo, estamos num hospital de pequeno porte, numa cidade pequena, afastada de hospital de grande porte. E aí chegou um paciente acometido por uma lesão, um acidente automobilístico, e aí a gente não tem, infelizmente, materiais necessários para prestar um tratamento adequado a esse paciente. E aí a gente tem duas opções. Uma é transferir esse paciente rápido, sem fazer nenhuma assistência de imediato a esse paciente, e aí a gente já transfere, ou de acordo com o ambiente, com os materiais que a gente tem, de uma forma qualificada, buscando essa qualidade, buscando diminuir esses eventos adversos, a gente presta uma assistência, dependendo do caso, claro, a gente já transfere esse paciente. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado e aparato para que não aconteça nenhum dano. E se acontecer, seja o mínimo aceitável, que consiga ser revertido ou que não vá causar nenhum agravo a esse paciente. Então, em outras palavras, a segurança do paciente não é nada mais que a redução de atos inseguros nos processos assistenciais e o uso, claro, das melhores práticas descritas de forma a alcançar melhores resultados possíveis para esse paciente. Então, é a redução de atos inseguros, é a redução de erros, é a redução de causar danos severos a esse paciente. Então, surgiu esse conceito como forma de inúmeras novas práticas de acordo com esses diagnósticos terapêuticos ao longo do último século. Apesar de tantas incorporações na assistência em saúde, tanto do ponto de vista diagnóstico quanto do tratamento, vem demonstrando que a assistência que os profissionais oferecem aos pacientes
traz sim uma série de riscos e que na maioria das vezes esses riscos são desnecessários. Então a gente tem que fazer esse olhar. Não é porque existe profissional da saúde que ele é detentor de todo o conhecimento, de todo o poder. Temos que avaliar individualmente e holisticamente cada paciente, pois cada conduta pode gerar um risco e esse risco pode se agravar na saúde do nosso paciente. Então, esses riscos podem impactar em dano ao paciente, sendo que esse dano ou lesão não é explicado por suas doenças em tratamento, mas sim por erros na prática assistencial dos diversos profissionais ligados ao cuidado. Então, diversos profissionais da saúde que lidam diariamente com esses clientes e usuários. Então, é importante ressaltar que esses erros na prática assistencial desses diferentes profissionais da área da saúde não são, ou a maioria das vezes, não é intencional, mas sim decorrente de uma série de falhas na formação, como a prestação de uma assistência. Ou seja, não se deve julgar os indivíduos envolvidos no erro, mas julgar o processo assistencial, como de fato aconteceu essa sequência de prestação do cuidado. É voltar desde o início e verificar como estão essas condutas, como está sendo os protocolos e até mesmo como é a conduta dos próprios profissionais. Então, existe, aqui eu trouxe para vocês um quadro que foi feito há 20 anos atrás, com essa questão de um panorama de estudo, que tinha essas estatísticas mostrando esses eventos adversos. E aí a gente consegue constatar que já existia inúmeros casos de eventos adversos. Pacientes que adentram no hospital com uma patologia e acabam adquirindo outra, ou sendo tratado pela que ele estava e outra que ele adquiriu. Claro, muitas vezes a gente não tem como intervir e impedir o aparecimento, por exemplo, um paciente foi fazer uma cirurgia, depois da cirurgia, pós-cirúrgico, ele precisou ficar ainda internado no setor. Como a imunidade estava baixa, ele adquiriu uma bactéria, ele adquiriu uma infecção hospitalar, ele adquiriu uma úlcera por pressão. Então, são eventos adversos que aconteceram e que fizeram com que esse paciente ele aumentasse a permanência de sua internação, bem como um tratamento a mais para que ele tenha que ser submetido. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa qualidade de prestação de cuidado. Então, estima-se que muitos desses eventos adversos pode chegar a óbito do paciente. E aí, alguns casos são notificados, são noticiados e outros não. Então, tem que ter e devemos ter muito cautela em relação a qual tratamento, qual realmente é o diagnóstico. Alguns pacientes, eles já chegam no hospital com fáceis sinais e sintomas que conseguem chegar a um fácil diagnóstico. Já existem outros pacientes que não. E aí se precisa da união dessa equipe multiprofissional para que feche o diagnóstico, a melhor assistência, o melhor tratamento, a interação desse paciente, de fato, na utilização desse tratamento. E aí essas incidências são justamente esses eventos não esperados, decorrente de um cuidado prestado, não associado à doença de base, a doença de fato que o paciente está, mas que resultou em um dano desnecessário ao paciente. E dentro desse processo de incidência de evento não esperado, a gente tem a incidência sem dano, circunstâncias notificável,
evento adverso e o quase erro. Então, a segurança do paciente, voltando lá para a sua definição, é a redução do mínimo de erro possível, da incidência de vários acontecimentos, de eventos não esperados. Então, como incidente sem dano, a gente tem que ocorre quando atinge o paciente, mas ele não é detectado como dano. Exemplo: profissional instala uma bolsa de sangue em paciente homônimo, ou seja, que tem o mesmo nome do que de fato era o paciente que deveria receber a bolsa, aquele que deveria receber a bolsa. Mas o sangue é compatível e o paciente não desenvolve nenhuma reação. Então, nesse caso, o profissional, vamos dizer assim, se deu bem, teve sorte, pois ele causou, vamos dizer, um incidente sem dano, devido ao paciente não ser compatível com a bolsa de sangue que o outro deveria receber. E dentro de um ambiente hospitalar, existem vários pacientes homônimos, vários seu João, Dona Maria, Tereza. Então, existem vários nomes muito parecidos. Por isso, há importância na identificação do paciente. Olhar no prontuário, checar de fato se é o paciente que está naquele leito, é o que realmente vai receber a bolsa. Quando o paciente ele é informado, ele é lúcido e entende todo o seu tratamento, também fica mais fácil até mesmo para os profissionais. Então, nesse caso, não causou nenhuma reação ao paciente, pois ele não precisava receber a bolsa. Mas, como aconteceu esse erro, ele acabou recebendo a bolsa, graças ele era compatível com esse recebimento. A outra forma, aqui tem vários casos, eu trago para vocês, é um quadro, né, uma planilha mostrando essa questão de registro, de erros, de desvios, a questão de internação, sinais vitais incompletos, omissão de cuidados, falhas durante todo o procedimento técnico, paciente que recebeu o diagnóstico errado, omissão de dose, administração da medicação na hora errada, administração da medicação errada, na via errada, no paciente errado. Então, existem vários incidentes que, dependendo da ocasião, podem ser considerados sem dano aos pacientes que acabaram recebendo. Outro ponto de incidência é a circunstância notável. O que é isso? É uma situação em que existe potencial significativo de dano, mas o incidente não aconteceu. Exemplo: escala de profissionais defasada para determinado plantão, mas nenhum incidente ocorreu. Ou seja, precisava-se de 10 técnicos de enfermagem naquele plantão, mas quando foi organizar a escala, colocaram apenas 2, 3. Então, aqui você está prestes a cometer o erro, mas antes de acontecer, você já visualizou e impediu que acontecesse esse erro, esse dano, seja ao paciente ou naquele setor. Aqui eu também trago para vocês a questão de outra planilha, mostrando essas circunstâncias notáveis, como checagem da medicação não realizada, checagem da prescrição, falta de medicamentos, medicamentos não dispensados, medicamentos com a validade já em vencimento, e aí foi visto de última hora, a falta do termômetro, escala sobrecarregada, falta de oxigênio. Então, tudo isso pode ocasionar um dano, mas que você consegue repará-lo antes que ele aconteça. Outro incidente é o evento adverso, a gente acabou de debater anteriormente, mas em definição, é o incidente que resulta de fato em um dano ao paciente. Exemplo:
Profissional instala uma bolsa de sangue em um paciente homônimo, aquele que deveria recebê-la, e o paciente que recebeu começa a desenvolver uma reação febril, começa a desenvolver características de fato de dano pelo recebimento da bolsa, seja porque não era compatível ou devido à sua patologia. Aqui eu trago algumas manchetes como: morte por falta de atendimento dispara no SUS. Paciente que teve perna errada operada exige na justiça, e o hospital ele erra o erro. Então existem alguns eventos adversos, claro, que acontecem não por causa intencional. Claro, ninguém vai causar nenhum dano, nenhum evento a esse paciente, mas devido, aí volta toda aquela questão, a sobrecarga, falta de conhecimento técnico, pressão, tanto do paciente, dos familiares, da própria instituição, para que se faça rápido esse atendimento, sobrecarga nos próprios profissionais. Então a gente tem que ter muito cuidado para que não aconteçam esses eventos adversos. Outro ponto aqui é a questão: retirada não programada de catéteres, falhas durante procedimentos técnicos, obstrução das sondas, suspensão de cirurgia, internações indevidas. Aqui também vem numerado alguns eventos, alguns exemplos de eventos adversos. Aqui também a questão da pneumonia, infecção hospitalar, acidente com paciente, a questão da queda, queimadura por produtos químicos, equipamentos de medicamento que não teve manutenção de forma inadequada. Então, a aprendizagem a partir do erro gera de fato, infelizmente, essa correção para outras pessoas, mas não é errando ou fazendo testes nos pacientes que a gente vai melhorar. Antes de fazer um procedimento, a gente tem que ter segurança de fato no que vai fazer. Se não tem segurança, se não está apto a realizar, pede ajuda, pede auxílio. Não faz, vamos dizer, para mostrar que sabe fazer e ocasionar um evento adverso a esse paciente. Então, danos resultantes de eventos adversos, nesse quadro comparativo, através de estudos, a maioria são danos leves. E aí, através desses danos leves, a gente consegue ter uma reversão. E aí, administra outra medicação, acompanhamento do paciente, a gente tem essa, vamos dizer assim, reversão desse quadro. Porém, quase 8%, ainda é uma taxa muito alta, o paciente evolui, infelizmente, chega a óbito. E aí, por um erro, um evento, um dano causado a esse paciente, que poderia ter sido evitado, e esse paciente poderia ou ter melhorado, ou até mesmo prolongado um pouco mais o tempo de melhora, de prognóstico para esse paciente. A última questão de incidência tem o quase erro. É um incidente que não atingiu o paciente. O profissional prepara uma bolsa de sangue para um paciente homônimo, aquele que deveria recebê-la, mas ele percebe a falha antes de instalar essa bolsa de sangue. Então, foi um quase erro. É muito parecido com aquela questão que a gente viu de incidências notáveis, que a gente consegue verificar de fato essa questão de evitar os erros. Então, de todas as incidências, o que mais deve chamar a atenção, dentre elas, claro, todas essas são importantes, mas é o evento adverso, é causar o dano a esses indivíduos. E aí, na década de 70, estudos sobre essa incidência de eventos adversos estão relacionados ao cuidado, principalmente, e à questão da negligência em hospitais. Errar é humano. Foi construído um sistema de saúde mais seguro. E aí um médico estudioso escreveu nesse livro, com o título, Errar é humano, e aí cerca de 100 mil pessoas morreram em hospitais a cada ano, vítima de eventos adversos.
E aí vem a questão do prejuízo financeiro, gastos anuais decorrentes desses eventos adversos. Então, não é só o fato do prejuízo financeiro, mas é o fato dessa quantidade de pessoas morrerem a cada ano decorrentes de eventos adversos, de danos relacionados à assistência. Como é que eu entro num ambiente, em um local, para tentar sair curado e eu saio ou com outra patologia ou o paciente chega a óbito devido a um erro que aconteceu? Então, a Organização Mundial de Saúde lançou em 2004 a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, pautando esse tema de nível mundial e tendo como prioridade na saúde pública. Então, segurança do paciente, uma qualidade no serviço prestado é uma prioridade na saúde pública e, como consequência, na saúde privada também. Então, no Brasil, de cada 10 pacientes atendidos em um hospital, pelo menos um sofre com um evento adverso, seja por uma queda, seja pela administração incorreta de medicamentos, seja pela falha na identificação do paciente, erros de procedimentos cirúrgicos, infecções e mau uso dos dispositivos por parte dos profissionais. Então, uma revisão sistemática de estudos de diferentes países concluiu que, em média, 10% dos pacientes internados sofrem com esse evento adverso. É uma porcentagem muito grande. Por que é muito grande, Isadora? Então, trazendo para o número real, aqui eu tenho que de 10, 1 sofre. Mas esse 1 pode ter evitado, ou então deve ser evitado através desses eventos adversos, por causa desses danos. Imagina 10% dos pacientes internados sofrerem com esses eventos. Já estão com patologia, já estão em sofrimento. Imagine adquirir um dano ou algo mais grave. Então, a maior parte dessas ocorrências poderiam ser evitadas com medidas para ampliar a segurança do paciente no hospital. E aqui eu trago um quadro de novo para vocês, comparando alguns países e mostrando que o Brasil tem essa questão da incidência, né, dos eventos que acontecem e a questão da porcentagem de eventos que poderiam ser evitados. Então, pelo menos a metade dos eventos adversos, a metade desses danos, eles podem e devem ser evitados. E a atenção à magnitude dos problemas de segurança dos pacientes, os diversos autores, diversos estudiosos, profissionais que buscam ter em mente a segurança do paciente, inclui o tema de agendas, de comissões, de congresso, e ele vem definindo estratégias que buscam justamente assegurar de fato essa segurança dos pacientes internados nos ambientes hospitalares. E aí aqui eu tenho um cronograma até 2013, que foi a medida que foi se aperfeiçoando esse processo de segurança do paciente. Então, a gente vai falando um pouco da segurança do paciente e nas nossas próximas aulas a gente vai falar um pouco sobre o SUS e essa questão da política nacional de humanização. Então, quando a gente também tem humanização na assistência, a gente tem, consequentemente, uma qualidade e, consequentemente, uma redução de erros, de danos para com esses pacientes. Então, em 2011, por exemplo, 200 hospitais da rede Sentinela monitoram um conjunto de eventos adversos. E aí, aproximadamente 60 mil leitos a cerca de 40 mil atendidos na unidade. Então, os hospitais eles começaram a monitorar essa questão do uso dos medicamentos, do uso do sangue, do uso de produtos como prótese, do uso de aferições sinais vitais, da assistência em si,
prestada a esses pacientes. E aí o Ministério da Saúde sentiu a necessidade de criar esse Programa Nacional de Segurança do Paciente para monitorar, bem como a prevenção desses danos. Então, monitorava a assistência do paciente, bem como a prevenção. E aí, na portaria 529, de 1º de abril de 2013, foi instituído esse Programa Nacional de Segurança em todas as instituições hospitalares, bem como em todas as instituições que prestam assistência da saúde ao paciente, seja ele que fique por tempo de permanência ou até mesmo uma unidade básica, onde ele vai fazer apenas uma consulta, por exemplo. Então, esse Programa Nacional de Segurança tem por objetivo geral contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde, que foi o que eu acabei de falar para vocês, e específicos, implantar essa gestão de riscos e núcleos de segurança, envolver os pacientes e familiares nas ações. Então, quando a gente tem essa internação, conhecimento dos próprios pacientes e familiares auxilia até mesmo nós, profissionais, ampliar o acesso à sociedade em relação às informações, produzir, sistematizar e difundir conhecimentos e, sobretudo, fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico de graduação, de pós-graduação. Então, se fala-se muito em como administrar a medicação, em como aferir sinais vitais, mas não tem esse foco, esse olhar, fazer com que esses estudantes e futuros profissionais, no caso de vocês, tenham esse olhar para a segurança do paciente, evitando danos. Não porque você tem medo da sua, se eu fizer algum dano ao paciente, eu perco meu direito de exercer a profissão. Ou então sempre tá com medo de fazer algum procedimento por causar dano. Se você tem um conhecimento técnico, científico e seguir todos os passos do Programa Nacional, dos protocolos, das normas da instituição, você não vai causar nenhum dano a esse paciente. Pode acontecer um quase erro, alguns incidentes, mas evento adverso vai ser o mínimo possível ou nem acontecer. E aí, para que aconteça, de fato, e se coloque em prática a segurança do paciente, foi definido no Programa Nacional de Segurança metas, que são basicamente 6 metas que os profissionais eles devem seguir. A primeira é identificar corretamente o paciente. Segunda, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, para que a gente converse numa linguagem comum. Terceira, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos para os usuários. Quarta, assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto. Quinta, higienização das mãos para evitar a proliferação de infecções, disseminação dessas infecções. E a sexta, reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. Melhorar sua vida é o compromisso de todos os profissionais da saúde. Então, se a gente seguir esses 6 passos, essas 6 metas, consequentemente, a gente vai reduzir drasticamente os eventos adversos ocasionados para com esses usuários. Então, na portaria 529, 2013, que foi a portaria que instituiu esse Programa Nacional dentro do ambiente hospitalar, tem um caráter de promover essas ações para melhorar de fato e fazer com que os profissionais coloquem em prática esse processo de segurança no cuidado, de segurança na assistência prestada
aos usuários. Então, aqui eu trago para vocês a questão do marco, como foi que foi instituído através de portarias, de normas, de leis, para se colocar em prática, de fato, esse programa nas instituições. E aí vem a questão de todos os protocolos. Então, na área da saúde, para se colocar em prática toda a assistência, devemos seguir protocolos, devemos seguir, digamos, um norte, para que a gente atinja, digamos, o auge da nossa assistência. Então, a gente tem um protocolo sobre a higienização das mãos, ensinando passo a passo, um protocolo como a prevenção de úlceras, protocolo para cirurgia segura, para a prevenção de quedas, identificação do paciente, prescrição, o uso e a administração de medicamentos. Então, tem dúvida quanto fazer qualquer procedimento no paciente, recorre a esses protocolos, a essas normas, a esses POPs, de como vai lhe nortear a fazer toda a assistência de forma correta. Claro, a gente sempre vai dar o nosso toque, digamos, individual. E todos esses protocolos e normas estão contidos em sites seguros do COFEN, do COREN, da própria Organização Mundial de Saúde. E aí, os riscos são inúmeros. E aí, essas características e esses danos, eles são evitáveis. E cabe a nós, profissionais, buscar o máximo possível para evitá-los. Então, dentre todos esses estudos, o número de eventos adversos que seria evitado chega a ser próximo de 60%. E se levarmos em conta as mortes e as graves lesões que pode acontecer, poderia evitar muito o sofrimento dos pacientes e de seus familiares. Então, aqui alguns casos também e fatos que aconteceram devido à falta de segurança. E aí, residente da equipe de cirurgia geral suspende o procedimento. Motivo: acidente na punção da veia subclávia com pneumotórax. Às 9h50, a paciente sofreu queda da mesa cirúrgica após o residente manusear a manivela da mesa para posicionamento. E aí solicitamos ao primeiro socorros, colar cervical. Após ser imobilizada, foi encaminhada à tomografia, anestesiada, e aí ela estava com uma grave, que era a cirurgia, e ocasionou outro devido à queda sofrida. O ar-condicionado da sala 11 está soltando sujidade durante a realização da cirurgia. E aí é devido a esse fator ambiental que poderia ser evitado, que ocasionou uma infecção à paciente, pois essa sujidade estava, digamos, caindo dentro da paciente, pois ela estava em um processo cirúrgico. Estamos no momento com 2 pacientes para serem entubados, mas só temos um ventilador. Os outros estão com defeito. UTI e clínicas não têm o equipamento disponível para um empréstimo. Poderia ter sido evitado se esses equipamentos não estivessem com defeito, tivessem ido para a manutenção. Paciente do leito 2 está com a medicação alopurinol checada em diferentes horários, mas não há esta medicação na farmácia e o paciente também não tem. Então, registro de forma errada, registro da medicação, da assistência à paciente. Paciente nefropata com prescrição médica para controle de débito urinário. A profissional relatou 2 vezes no vaso, no entanto, o paciente está usando sonda vesical de demora. Então, existem alguns erros que podem causar danos ou relatos que podem levar a erros futuros de outros profissionais pela falta correta de uma prescrição, de evolução correta do paciente, de registros. Então, em resumo, a segurança do paciente se refere à redução dos riscos de danos desnecessários associados à assistência à saúde. A incidência de pacientes que sofrem
alguma espécie de evento adverso, quando estão hospitalizados, chega mais ou menos em torno de 17%. E esses eventos adversos incluem, como a gente já debateu, aumento do tempo de hospitalização, lesões temporárias ou até mesmo permanente, e até mesmo a questão do óbito. Então é fundamental que se pense na importância do gerenciamento de riscos, voltado, claro, para a segurança do paciente. Então, como é que eu vou gerenciar esses riscos? Seguindo aqueles 6 passos lá do Programa Nacional de Segurança de Risco, bem como avaliando essa trajetória que pode ocasionar e barreiras que a gente consegue atravessar, levando à ocorrência desses danos, desses eventos. Então, eu tenho que confiar na memória, processos não padronizados, turnos de trabalho extenso, carga de trabalho excessiva, retroalimentações pontuais, disponibilidade de informações inconstantes. Então, esses são alguns fatores e pontos que a gente já até debateu anteriormente, que podem levar a esses eventos adversos, a ocorrência de erros na hora de prestar assistência ao paciente. Então, para que aconteça um ambiente seguro, a gente tem que minimizar e ter sempre cuidado com esses pontos e, claro, a questão daqueles 6 pontos que a gente debateu anteriormente. Então, desenvolveu-se e implementou esses protocolos para que a gente tenha esse padrão na assistência do cuidado. Então, como fonte principal, está dentro das metas do Programa Nacional, vem a questão da higienização das mãos. Então, todos os profissionais sabem da importância, sabem como devem realizar a higienização das mãos, mas infelizmente muitos, mais ou menos 99% dos profissionais não realizam ou de forma adequada ou na hora adequada. Então, prevenir e reduz infecções relacionadas ao ambiente de saúde. Tanto previne e reduz para o próprio paciente, até mesmo para os próprios profissionais. Hoje, no momento em que a gente está, fala-se muito da importância da lavagem das mãos, em higienizar as mãos. Foi que aí a população se conscientizou e os profissionais estão se conscientizando a respeito dessa importância. Mas não é só nesse momento de pandemia, ou só porque a gente está tratando ou prestando cuidado a um paciente, digamos, portador da patologia, coronavírus, por exemplo, mas como um todo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tanto por disseminar a infecção para o paciente, como de levar essa infecção para outro paciente. Com a higienização das mãos, a gente poderia evitar essa, digamos, infecção cruzada. E aí, diminui, claro, a questão das cirurgias seguras salvam vidas, e a gente tem que ter muito cuidado com pacientes homônimos com o mesmo nome, a questão de fato qual é a patologia, onde se deve operar, qual é o procedimento a ser realizado, tudo isso deve ser repassado e tem que estar contido no prontuário dos pacientes. E aí vem questão dessa lista de verificação, tipo um checklist de cirurgias seguras, para que de fato a gente minimize esses erros. O uso correto de antimicrobianos, pois o nosso corpo ele tem essa resistência, e aí a gente usa corriqueiramente esses antibióticos, e aí quando chega no ambiente hospitalar, a gente tem que ter muito cuidado, pois muitos pacientes já têm essa resistência, ou até mesmo o uso corriqueiro de antibióticos para tratar as patologias que não se reconhece, não sabe qual de fato é a medicação que vai atingir da melhor forma possível. A questão de segurança na administração dos medicamentos, saber qual é a via, saber de fato qual é a medicação, o modo de preparo, o modo de administração, quais são os efeitos que podem ocasionar a esse paciente. E aí também essa questão de administração da medicação está dentro
da segurança do paciente. E aí 30% dos medicamentos disponíveis no mercado são falsificados. Existem 6.000 nomes diferentes de medicamentos no mercado. E aí vem essa questão de genérico, várias formas diferentes. Aqui quando eu falo para vocês que 30% dos medicamentos disponíveis são falsificados, pois vai depender, claro, da funcionalidade da empresa, como a gente viu também em algumas reportagens anteriormente que falavam essa questão das medicações que eram manipuladas, feitas e não passavam pelo registro da Anvisa, avaliação da Organização Mundial da Saúde. E aí a gente tem de diferentes formas de apresentação de medicamento, então uma mesma linhagem de medicação tem diferentes apresentações. E aí para que a gente administre de forma correta as medicações, surge essa questão, antigamente era 5 certos, 9 certos, não tem de fato, a literatura ela traz uma linha propriamente dita, mas para que a gente atinja basicamente essa administração segura de medicamentos, a gente tem que saber o paciente certo, o medicamento certo, a hora certa, via certa, dose certa, compatibilidade de medicamento, orientação do paciente, direito de recusa do medicamento e, claro, anotar corretamente se o paciente recebeu a medicação, qual foi o horário, qual foi a via, qual foi a dose e se apresentou reação ou não, para que no próximo plantão ou na próxima medicação a gente saiba como aconteceu a reação do paciente e que de fato não aconteceu essa troca. E aí a gente mantém a qualidade na assistência, a gente diminui os eventos adversos. Principalmente a questão da identificação do paciente. Muitas vezes troca-se pulseira, ou então você, como profissional, não chega chamando o paciente pelo nome. E aí esses erros de identificação podem acarretar sérias consequências para a segurança do paciente. Erros de medicação, erros durante a transfusão de hemocomponentes, de sangue, em testes de diagnósticos, procedimentos realizados, entrega de bebês e famílias erradas, entre outros momentos e situações que podem gerar essa insegurança por paciente. E aí a gente tem que fazer essa verificação e ter muito cuidado. Nos hospitais, geralmente, a gente tem uma placa no leito do paciente, na cama do paciente, que a gente consegue visualizar através dessas cores ou de marcação quais são os riscos que o paciente ele pode apresentar. É um paciente que está acamado, é um paciente que está entubado, um paciente que passou por cirurgia, é um paciente que já tem histórico de alergia. Então fica melhor tanto conter no prontuário como no próprio leito do paciente, para que a gente sempre esteja lembrando e avaliando, ou até mesmo colocando uma pulseira ou identificação. Então o amarelo significa risco de queda, vermelho, risco de alergia, azul, risco de trombose venosa profunda, verde, risco de úlcera por pressão e o preto, precauções para todos os tipos já instalados. Essas cores muitas vezes podem acontecer de se diferenciar em diferentes instituições, pois cada instituição pode gerar o seu próprio protocolo, suas próprias normas, claro, tendo sempre como base o ponto principal, que é a segurança do paciente e a capacidade dos profissionais em realizar essa assistência qualificada. Então, os pacientes, para a segurança, é enfatizar de fato essa colaboração dos pacientes no esforço de melhorar a qualidade e segurança dos serviços de saúde. Então, deve haver essa união, essa interação entre os profissionais, familiares e até mesmo os usuários. E aí criou-se, através da Organização Mundial de Saúde, dos conselhos dos profissionais, esses guias multiprofissional
para a segurança do paciente, essa classificação internacional de incidentes, né, a questão do quase erro, incidentes sem dano, eventos adversos, circunstâncias notáveis, que são definições que a gente viu anteriormente. E aí ele vai servir esses guias, esses livros, esses protocolos para justamente nos nortear. E aí a questão da importância de se identificar o paciente, prevenção de úlceras, segurança de prescrição. Então, todos os hospitais eles começaram a implantar esse Programa Nacional de Segurança e se colocar em prática. E aí, os pontos principais, como a gente já viu, identificação do paciente, cuidado seguro com a higienização das mãos, conexões corretas, cirurgias corretas, comunicação efetiva, prevenção de úlceras e de quedas principalmente, e a segurança na utilização de produtos no ambiente hospitalar. Então, devemos, caso aconteça algum dano ao paciente e que você consiga constatar, deve notificar, ou seja, escrever no prontuário do paciente, na ficha do paciente, o que aconteceu, para que aconteça ações de redução de possíveis riscos e que se consiga, vamos dizer assim, eliminar o risco que está em acontecimento e o risco que possa vir a acontecer. Então, a gente tem que aprender infelizmente, com os erros, seja seu ou dos colegas, ou que está lá no prontuário do paciente, e também com essa questão de sempre estar se policiando quando vai se prestar uma assistência aos pacientes. E aí, muitas vezes, a gente se depara com uma cena como essa, seja no urgência e emergência, seja no UTI, onde tem um paciente, mas ao lado do paciente está cheio de instalações, cheios de medicações, de soro, de equipamento. O paciente está entubado, precisa, o paciente... Então, a gente se depara com vários equipamentos ao nosso redor. Ao mesmo tempo que a gente se depara nessa situação, a gente já sofre uma sobrecarga, seja por um momento exaustivo de trabalho, jornada de trabalho longa, a pressão dos familiares, a pressão dos nossos colegas, a nossa própria pressão sobre nós mesmos para buscar melhoria para esse paciente, buscar uma vida melhor, melhorar suas condições. Então, é nesse padrão que muitas vezes acontecem esses eventos adversos. Então, a gente buscando se policiar e em um ambiente organizado e sentiu dúvida ou teve anseio de alguma coisa, pensa, respira e aí mantém e volta a ler os protocolos, os manuais, as normas para se colocar em prática. Pois 40, por exemplo, cirurgias são realizadas no paciente em locais errados. E aí admitiram ter operado no sítio, né, no local errado, pelo menos uma vez. O uso da lista de verificação de segurança de cirurgia, e aí vem a questão dessa remoção, local errado. O paciente recebe uma dose de insulina 10 vezes superior ao que estava prescrito, pela simples falta de saber fazer essa administração, preparo da medicação. E aí, mudanças atitudinais podem gerar e melhorar na organização. E aí, questão dos protocolos, treinamento, capacitação, melhorar a identificação do paciente, melhorar na comunicação, na segurança do uso das medicações, no cumprimento de fato das exigências das normas regulamentadoras, avaliação constante desses indicadores de qualidade, promover de fato essas iniciativas de segurança, estimular esse gerenciamento de risco, seguindo essas metas, e aí, sobretudo, não deixando de lado o próprio usuário, o próprio paciente. Então, vocês conseguem verificar que é muita coisa para se fazer. Prestar assistência ao paciente, tentar evitar erros, fazer a evolução. Então, se a pessoa faz, seguindo os protocolos, seguindo os manuais, tendo um treinamento, capacitação correto, seguro do que faz, uma comunicação efetiva,
pode ter certeza que não vai ter nenhum dano prejudicial ao paciente. Então, cultura de segurança, manter essa cultura, essa raiz ativa, é um conjunto de valores, atitudes, competências, comportamentos que vão determinar o comprometimento dos profissionais de saúde em relação à segurança, substituindo a culpa, a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde. Não faz sentido punir as pessoas que cometeram erros, digamos assim, mas pode reduzir esses erros por meio de melhorias no sistema, de um reconhecimento. Quando eu reconheço que errei e sou, digamos, humilde o suficiente para reconhecer e não esconder, omitir, eu consigo melhorar ainda mais a permanência do paciente e também até mesmo a minha forma de prestar assistência para esse paciente, também para os outros pacientes. Então, a importância de se investigar essa realidade é que indicam falhas na segurança do paciente, refletindo um marcante distanciamento entre o cuidado real e o cuidado ideal. Então, é um desafio muito grande reconhecer que o ser humano está sujeito a falhas. Então, quem exerce a assistência, o cuidado, são seres humanos. Então, também temos que notificar os eventos ocorridos, identificar onde os erros acontecem dentro do sistema e não se limitar aos pontos específicos. Ações preventivas dessas ocorrências dependem da aplicação de relatos e de práticas de gerenciamento, diagnosticar e corrigir essas lacunas por meio de ações de educação em serviço, visando a qualidade da assistência e segurança do paciente. Estabelecer uma gestão de risco ativa e com atividades integradas às condutas e atitudes profissionais. Esses são alguns desafios que nós vivenciamos e se deparamos a todo instante. Então, eu trago para vocês uma reflexão. A vida fez de mim um homem bem familiarizado com as decepções. Aos 23 anos, tentei um cargo na política e perdi. Aos 24, abri uma loja que não deu certo. Aos 32, tentei um negócio de advocacia com os amigos, mas logo rompemos a sociedade. Então, por mais que você encontre dificuldades pelo caminho, não desista, pois saiba que o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Então, todo mundo que venceu, todo mundo que está dentro do, vamos dizer assim, de onde almeja, atingiu suas metas, ele tombou muito antes de chegar e vencer. Então, a gente tem que ter sempre em mente e não desistir. E sempre refletir, buscar melhorar, se capacitar dentro da nossa profissão, dentro do que a gente almeja. Então, a qualidade da assistência e a adoção de práticas seguras só depende de você, só depende de cada um de nós. Se cada profissional fizer a sua parte, sem olhar para o outro, ou deixando de lado todos esses eventos que podem prejudicar e ultrapassando esses desafios, a gente vai ter sim a adoção de práticas seguras e de uma qualidade na assistência prestada. Espero que eu tenha conseguido trazer para vocês a importância de se obter segurança do paciente e que vocês sempre tenham em mente a importância e sempre estejam, vamos dizer assim, se reavaliando a todo instante, tá certo? Até a nossa próxima aula. Um forte abraço.